Pessoal, boa noite. Eu vou começar a aula, tá? Tá cheio de microfone ligado, parece que tem uma chama de abelha na minha cabeça. Mas, né, eu vou fazer o quê? Eu já cansei. Boa noite, professora. Oi, boa noite. Hoje de manhã eu quase parei a aula. Vamos lá. Então, vamos ao roteiro da aula. Então, aqui está o roteiro da aula, tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Não é esse que eu quero. Vamos começar. Credo, cadê o material? Esp. Então, o roteiro da aula. Então, nós estamos na semana aqui do dia 2 ao dia 8 de novembro. Nós vamos trabalhar a questão dos transtornos e altas habilidades e superdotação. Nós temos aí que era para estudar a aula 8, ler os dois textos, a escola, o autismo e a inclusão, uma revisão aqui sobre a bibliografia, discutindo essas questões, e um texto sobre as altas habilidades e superdotação. O que dizem as pesquisas sobre estas crianças invisíveis muitas vezes. E daí eu coloquei aqui alguns vídeos para vocês assistirem sobre o autismo, sobre a síndrome de Rett, tá? E um documentário ali sobre as altas habilidades e superdotação. Então, a aula está acontecendo hoje, aconteceu de manhã, ao final, eu farei uma atividade valendo 2 pontos, tá bom? Então, essa era a parte ali do roteiro da aula que eu passei, tá? Bom, sobre os textos, também eu passei. Eu passei aqui o texto sobre altas habilidades, eu estou reforçando aqui. Passei no Whats, passei no Jacad, tá? E aqui também tem o texto sobre autismo, tá? E eu também encaminhei para vocês as novas diretrizes da educação especial inclusiva, que na realidade não mudou muita coisa, mas eu vou discutir mais à frente, porque eu tenho que estudar melhor lá o texto. Quem puder, tá? Quem puder, por favor, vá lendo lá o texto, tá? E aqui os slides, que provavelmente eu não vou vencer tudo hoje, tá? Tá ok? Então, vamos lá.
Vamos trabalhar. Deixa eu ver se abriu a aula. Abriu. Por que não quer abrir? Ixi. Então, eu vou começar a explicar. Eu vou pedir para vocês anotarem as coisas que eu vou aí, né, explicar, que é um tema bem complexo, a questão do autismo, tá? Mãe, eu tenho você pela boca. Bom, vamos lá então. Educação especial. O que que nós temos que pensar aqui? Algumas reflexões aqui, tá? Pessoal, não liguem os microfones e não liguem as câmeras se tiver gente comendo, gente andando, gente secando o cabelo, sei lá o quê. Por quê? Porque eu gravo essa aula. E eu baixo essa aula no YouTube. Tem muita gente assistindo as aulas. Tá? Outro dia eu fui olhar, hoje eu fui olhar, teve uma aula que eu gravei semana passada, mais de 100 pessoas assistiram a aula. Então, cuidado, né? Cuidado com o que vocês deixam, ficam comendo, bebendo, secando o cabelo, sei lá o quê. Então, por favor, vamos, né, nos tocar. Educação especial. O que é educação especial? Nós temos que entender que nós temos aí duas questões diferentes, como eu já expliquei em aulas anteriores. Nós temos a educação inclusiva e a educação especial. A educação inclusiva é quando o estudante ele estuda no ensino regular. A educação especializada é quando ele estuda na escola especial. Uma das questões agora apontada por essa nova proposta do governo é a reabertura das escolas especiais, para que os pais possam ter a opção de colocar os filhos na escola especializada. Claro que no Paraná não fechou, mas na maioria dos estados, as escolas especiais elas foram fechadas e transformadas em centro de apoio, em centro-dia. Então, eu achei muito interessante. Lógico que aqueles profissionais que são radicais, tá? Que acham que os estudantes, as pessoas com deficiência, elas têm que estudar na escola, na escola regular a qualquer custo, estão achando a proposta um retrocesso, né? E ficam falando aí um monte de besteirada que não tem nada a ver. E ele também deu muito ênfase à questão do surdo, pelo que eu olhei lá na proposta. Eu olhei de maneira geral, mas isso já era de se esperar, porque, e eu acho interessante, sim, tá? Porque tem muitas instituições e muita gente que não leva a questão do surdo tão a sério. Bom, então, na perspectiva da educação inclusiva, educação especial, definindo aqui quem é o público: deficiente, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. E também entra aqui as síndromes.
Então, a educação especial, ela vai nos trazer aqui o quê? A questão aqui específica de articulação também com o ensino comum. Mesmo que esse estudante ele está numa escola especializada, ele também vai ter aqui o atendimento aqui, muitas vezes, dessa participação juntamente com o ensino regular, até porque, vamos frisar, o currículo da escola especializada é o mesmo currículo do ensino comum. Eu dou aula para um segundo ano. Eu atendo estudantes de segundo ano, que nós trabalhamos o quê? Com o currículo comum, o currículo de um segundo ano normal. Só que, claro, que são necessários o quê? Adaptações e flexibilizações. O que são as adaptações? Adaptações é quando eu retiro algum currículo. E flexibilização, tá? E flexibilização é quando eu utilizo estratégias diferenciadas. Bom, pessoal, vamos falar de transtornos, tá? Transtorno também não é uma doença. Doença, entre aspas, interrogação, tem cura? Transtorno, não. A pessoa que tem um transtorno, ela pode sim, tá? Ela pode sim ter aqui uma qualidade de vida, de acordo com o quê? Com aquilo que ela é estimulada. Procurem na internet, tá? Procurem na internet o manual do CID-10, tá? A última versão. É muito importante que nós, pedagogos, tenhamos esse documento. Bom, o que é o transtorno? É um sintoma, é um comportamento clinicamente reconhecível, associado a um sofrimento, a uma interferência com funções pessoais. Nós temos aqui uma necessidade de nos aprofundarmos mais na questão da aprendizagem e do desenvolvimento dentro dos transtornos. Então, esse é o nosso papel. Ele é assim mesmo, porque ele é autista. Ele é assim mesmo, porque ele é cego. Ele é assim mesmo, porque ele é surdo. Não. Colegas, o laudo, O laudo, ele tem que estar atrás do indivíduo. Primeiro, eu preciso olhar o indivíduo. O maior exemplo disso tudo é a questão, A questão do quê? A questão da síndrome de Down, Se alguém não tivesse acreditado que a criança, o bebê que nasce com síndrome de Down, se ele fosse estimulado desde bebê, hoje nós não teríamos essa transformação, essa autonomia que muitas pessoas que têm síndrome de Down têm. O próprio surdo, o próprio cego, tá? O próprio cego, surdo, deficiente físico. Então, o autista ele não é uma coisa nova, mas foi descoberto lá em 1940. Se nós pensarmos, é algo novo, tá? É algo novo, que tem muita coisa a ser descoberta. Porém, cuidado, porque tem muita besteira sendo falada,
tá? Muita gente querendo se apropriar, se exibir. Olha, o que tem de live. Daí você vai ver, a pessoa nunca viu um autista na frente. Então, nós temos que tomar cuidado. Qual é o vídeo que eu vou ver, que livro que eu vou ler, que depoimento que eu vou escutar, né? Ok, né? O Petri, ele é lá da minha cidade, de Vidal Ramos, né? O pai e a mãe andam com ele para cima e para baixo. Ele tem altas habilidades, o Petri. E ele tem muita é Petri, né? Alguns falam que é Petri, o sobrenome dele. A minha mãe dizia que era Petri, tá? Então, ele, né? Ele é um menino que ele é inteligente, né? Ele tem lá um grau, né, em algumas áreas de inteligência. E ele tem consciência do que é ser um autista. Uma vez eu fui dar uma palestra num evento e ele também ia ministrar palestra, tá? Eu e ele. Tinha uma outra pessoa ministrando, ele sentou do meu lado e falou assim: se eu ficar falando muito, você pede para eu parar de falar? Eu falei: peço. Porque eu falo, eu repito as coisas. Eu fico repetindo. Então, claro, ele tem lá um autismo, né, leve para moderado. E ele foi estimulado, ele foi trabalhado. O pai e a mãe dele só vivem para ele. É diferente. Né? É diferente. Então, o que nós temos que entender aqui? Tá? Ampliar as possibilidades aqui de intervenções, tá? De intervenções de desenvolvimento. Bom, alguns transtornos aqui. Nós temos o autismo, que hoje nós não falamos autismo, mas TEA, né? A síndrome de Rett, o transtornos aqui de Asper, né? Que tá esse transtorno, né? Síndrome de Asper. Ele já foi classificado como um autista, como TEA também, porém, por quê? Porque lá nos Estados Unidos existem regras específicas para o TEA, para o autismo. E para a síndrome de Asper não tinha. Aí foi feito um estudo, uma análise, colocaram tudo dentro do mesmo CID e a palavra Asper está para desaparecer neste momento, não sabemos daqui um pouco. O transtorno desintegrativo de infância, que nós vamos ver o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação. Bom, vamos para o autista. Bom, o que ele tem especificamente? Ele tem um prejuízo na interação social e na comunicação. Ele pode ter um atraso no desenvolvimento da linguagem e da fala. Colegas, o que é a linguagem? A linguagem nada mais é que a interpretação do pensamento. O que é a fala? É o ato. O papagaio fala. Ele repete, o que alguém diz, mas ele não tem a linguagem. O cérebro do papagaio é diferente do nosso. Nós temos o córtex cerebral. O nosso cérebro é mais evoluído que os outros seres. Bom, nós temos aqui, pode ver o quê? Um uso estereotipado e repetitivo. Então, amanhã vai chover, amanhã vai chover, amanhã vai chover. Eu tinha um que eu atendi, era de, a manhã inteira. Nós vamos fazendo um trabalho para ir cortando. Ó, você já me chamou.
tá? Outra coisa, não adianta um discurso, uma falação. As frases devem ser diretas e objetivas. O autista, ele não tem uma mente imaginativa. Ele não entende por metáforas, código. Por isso que você tem que ter uma fala objetiva e direta, tá? Uma fala objetiva e direta. Vamos comer. Vamos dormir. Vamos escovar os dentes. Porque o cérebro dele, tá? Se nós formos olhar lá as fases piagetianas, nós temos lá as fases piagetianas, né? Nós temos lá as fases piagetianas. Ele não sai do operatório concreto. Ele não vai para a fase lá formal, que já entra lá nos 12, 13 anos, aonde o estudante ele já vai para as questões abstratas. Então, você tem que cuidar o que você fala. Você tem que falar o real, Com o que eu vou estimular? Com objetos reais. Eu não tenho objeto, eu vou trabalhar a figura, eu vou trabalhar a vaca, por exemplo. Eu posso ter até aqueles objetinhos lá de fazendinha, mas eu vou mostrar a vaca real. Tá? A minha cunhada estava trabalhando com a minha sobrinha essa semana, uma vaca de plástico que parecia uma vaca de verdade. Tá? Então, quanto mais real, melhor. Tá? Atividades, ele tem rotinas, ele tem rituais, ele tem repertórios. Por quê? Porque o cérebro dele funciona assim. Ok? O ideal é ter um laudo antes dos 3 anos. Esse é o ideal. Mas nem sempre acontece. Eu já conheci uma estudante com síndrome de Down, que ela estava indo muito bem no desenvolvimento, e perto dos 2 anos, a mãe e os profissionais começaram a perceber o quê? Um atraso, tá? Um atraso. E esse atraso, o que deu esse atraso? O que era? Autismo. E a mãe tem lá, os videozinhos que ela falava, agora ela não fala, ela é cheia de estereotipos. Então, tem prejuízos, atrasos, pelo menos em 3 áreas: interação social, em comunicação e imaginação. Hoje, lógico, no dia a dia você acaba falando autismo, porque você não vai falar lá transtorno do espectro autista. Você fala TEA, TEA, o que é TEA? É telha? Muita gente não sabe. Então, no dia a dia, nós acabamos falando autismo. Por que espectro? Porque é uma condição. Tá? Ele está numa condição, num déficit de comunicação social, numa questão de comportamento repetitivo, de um interesse restrito por poucas pessoas. Ele tem um prejuízo social. Agora, isso não quer dizer que toda criança que se isola tem autismo. Eu já recebi casos
de criança com o laudo de autismo e ela era surda. Ela estava lógico que se ela era surda, como é que ela ia, né? E sendo estimulada até os 4 anos, tá? Como se ela não fosse surda, ela teve um prejuízo. Então, lógico, pessoal, quanto mais cedo eu tiver o laudo, é igual ao câncer. Quanto mais cedo eu descobrir, mais fácil eu vou me tratar. Tá? Mas, claro, existe sim a diferença de diagnóstico. O surdo, você tem que encaminhar ele para onde? Para o oftalmo. Aliás, para o otorrino. Para o otorrino. Tá? Para que o otorrino faça o exame. Que tem um exame que as crianças têm que ter anestesia, que é um exame mais complexo. E às vezes eles não fazem. Tá? O transtorno de espectro autista aqui. Nós sabemos as causas? Não. Tudo que se tem são hipóteses. Tem pessoas estudando sobre alimentação, outros sobre a questão genética. Existe, sim, uma questão de inflamação alterada no cérebro, nas ligações do hemisfério direito. Então, existe, nem todo autista, veja bem, nem todo autista apresenta essa diferença, tá? Nem todo autista. Existe aqui hipótese genética diferente da síndrome de Down. A síndrome de Down, nós sabemos o quê? Trissomia do 21. Lá no genes 21, ela nasce, ao invés com pares, ela nasce com trio. Aí causa todo aquele estrago nela. Tá? O autista, nós não temos certeza de nada. Pode ser alguma coisa no útero, né? Pré-natal, pós-natal. São todas hipóteses diagnósticas. O que mais as pessoas têm afirmado é essa inflamação aí nas ligações do hemisfério direito. Tá? Ele vai ter o quê? Problema de interação, de comunicação e de comportamento. Então, tem todo um trabalho a ser feito com o estudante que tem autismo. Não existe idade. Porque a criança, né, tem que falar até 3 anos e meio. Tá certo? 4. Depende. Tem autista começando a falar na adolescência. Eu tenho um menino com 9 anos com autismo. A mãe, essa semana, gravou o vídeo que ele está falando várias palavras. Está com 9. Ele não falava nada. Nada. E eu conheço ele, né? Eu já acompanhei ele desde bebê. Aí eu coloco para você, pois é. Ele não fala. Ele é autista. Esqueça que ele é autista. E faça o seu trabalho. Deixa ele ali. E eu tenho conversado com essa mãe, eu tenho dito, teu filho tem potencial, tá? Ele precisa, sim, ele é muito desorganizado, até pela questão familiar, né? Uma série de questões aí e tudo mais, né? A mãe trabalha, o pai trabalha, ele não está indo para a escola, né? Então, ele se desorganizou bastante aí nessa questão.
tá? Ele se desorganizou bastante, mas ele tem muito potencial. Ele falou, a mãe mandou ali as palavrinhas, quer ver? Deixa eu ver se eu tenho aqui ainda o videozinho dele. Eu sei que ele fala banco, papai, né? Então, várias palavras ele já está falando. Bom, pessoal, o autismo ele foi descoberto na década de 1940 por dois médicos, né? Leo Kammer e o Aspert, né? Por isso que aí há uma confusão. Há estudiosos que vão colocar que existe características diferenciadas entre o autismo, tá? Entre o autista e o Asper, e há quem diga que não. Então, aí é uma briga de literatura. Mas o CID, né? O CID-10 já juntou, tá? Já jogou o Asper lá juntamente com o autismo. A palavra autismo foi criada pelo Paul Engelbleuer, a fuga da realidade, porque a palavra autismo significa o quê? A fuga da realidade. Ele é uma pessoa que está fora da realidade. Ele tem um mundo diferenciado. Mas nem por isso que ele não possa viver no nosso mundo. Pessoal, diagnóstico. Quem vai bater o martelo? Quem vai dar o diagnóstico de autismo? Quem? Uma equipe interdisciplinar. Muitas vezes a mãe acaba, os pais vão na unidade de saúde, o pediatra faz lá algumas observações, encaminha ele encaminha, tá? Ele encaminha para o neurologista, e o neurologista o que ele faz? Dá um diagnóstico sozinho. Eu acho muito arriscado. O ideal é uma avaliação numa equipe interdisciplinar, fazer anamnese, observação direta, fazer os testes, exame neurológico, às vezes é preciso encaminhar para um psiquiatra, exames complementares, verificar se não é surdo, se não tem problema de visão, série de coisas aí, pessoal, tá? Aqui. Aqui, identificar o mais cedo possível. O ideal é antes dos 3 anos, só que muitos profissionais, antes dos 3 anos, eles vão colocar como o quê? Como hipótese diagnóstica, para não afirmar. Tá? Então, isso aí também ainda depende de profissional para profissional. A intervenção precoce, né, o prognóstico, o que é o prognóstico? São as atividades, os estímulos. Aqui a ecolalia, que é a repetição, tá? Tem muitos materiais lá do mundo da Mônica, escrito. O próprio Ziraldo escreveu um livro sobre autismo, vocês podem baixar na internet, muito bom, uma cartilha,
Então, tem muita coisa boa. Tem muita coisa aí que dá para vocês pesquisarem sobre o autismo. Então, conforme, né, vocês já tinham visto, estudantes que me questionaram sobre compreender metáforas. Então, o mundo é real para ele. Tá? É igual eu dizer para o cego, olha ali. Né? Olha para lá, olha lá aquele quadro lá. Ele pode até virar o pescoço, né? Mas ele não vai enxergar o quadro. Eu vou ter que explicar para ele como é que é esse quadro. Então, não existe um mundo subjetivo para o autista. Tá? Dificuldade em compreender figuras de linguagem, né? Metáforas, interpretações. Tendência para compreensão literal. A literatura, ela é muito imaginativa. Para ele não dá. Tá? Identificar aqui os mais cedo, antes dos 3 anos, trabalhar a questão da intervenção. Bom, quais são os objetivos aqui? Nós temos aqui a questão de quê? De diminuir o comportamento. Então, eu recebo um estudante com autismo. O que que eu vou fazer? Claro, eu vou ler lá, vou ler os laudos, vou falar com a mãe, vou verificar. Ele não senta. Ele fica para lá e para cá pulando. Todo autista anda na pontinha dos pés? Não, nem todos. Alguns são mais, outros são menos. Bom, ele não para sentado. Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Vou trabalhar atividade para ele sentar, tá? Para ele sentar, né? Para ele sentar, eu vou fazer o treino. Tinha um menino que ele estava na escola que eu trabalho, mas estava com uma outra equipe. Depois ele veio para mim. Ele chegava na escola, eles davam banana para ele. Eu fui cortando. Tá? Porque ele tinha, né, uma questão de comida compulsiva. Todo autista tem uma questão compulsiva para comer, nem todos, mas ele tinha. Tá? Então, existem características gerais, mas existem características específicas. É igual eu dizer, o Down tem a língua assim. Não, nem todos. Tá? Nem todos. Depende. Ok? Então, qual é o nosso trabalho aqui? É diminuir os sintomas dele de atraso, de inexistência, de atraso na linguagem, de falta de habilidade, de falta de autonomia, para que o quê? Para que ele possa ter qualidade de vida, para que ele possa viver bem. A primeira cidade a criar o centro de apoio ao autista na nossa região foi Araucária. Então, não é, sabe, pessoal, a inclusão do autista no ensino comum, principalmente, e dependendo, tá? E dependendo aqui, dependendo aqui da situação, eu vou trabalhar. Agora, pessoal, vamos combinar. Matricula-se o autista, coloca-se ele na escola, coloca o profissional de apoio sem experiência, sem orientação. Gente, isso para mim é um crime. Para mim é a mesma coisa, tá? Que um médico que nunca pegou
nunca fez uma cirurgia, tá? Nunca fez uma cirurgia, marcar uma cirurgia. Agora eu vou te abrir. Eu não consigo entender. Não sou contra estagiário, como eu já falei aqui. Desde que antes de ele chegar na escola, ele receba um treinamento. Tá? Eu vou aqui na panificadora aqui perto de casa, na Aquários, assim, quando eu consigo dar uma fugida, às vezes eu penso, vou dar uma respirada, né? Porque com esse ensino remoto, você fica o dia inteiro aqui fazendo aula, né? Preparando as coisas. Daí outro dia eu estava ali tomando café, tinha uma moça lá, eu falei assim, você não pode tirar o meu pedido? Ela falou, não. Eu disse, por quê? Eu estou em treinamento. Então, gente, por favor, né? Tudo bem, com certeza ela sabe pegar aquele... Lá é um tipo de um negócio que digita, não sei o nome. Com certeza ela sabe fazer isso. Mas a empresa, primeiro, a empresa está dando treinamento para ela. Tá? Ela disse, eu não posso, eles não deixam eu tirar pedido. Muito querida, uma graça, né? Depois ela veio trazer o café para mim, ela disse, não, eu só estou ajudando a servir. Eu falei, então, tá bom. Uma graça, menina. Tá? Então, mas não, na escola não. Né? Na escola o estagiário chega, né, pega, né, quando não fazem assim, ó, pega isso aqui, pega, tá? Sem sentar, sem fazer um preparo, sem conversar, sem dar uma orientação. Eu fui trabalhar no CMEI um tempo atrás, já faz tempo, né? Cheguei lá, tinha uma estagiária. Ela só ficava no celular, só. Tá? Não dava bola pro menino. Ia para o pátio, ela no celular. Olhava na sala, ela no celular. Daí um dia eu chamei ela, falei, nunca ninguém te disse que celular, que você tem, o que que você tem que fazer com ele? Ela falou, não. Eu falei, primeira coisa, você vai guardar esse celular. Se você quiser usar o celular para estimular ele, para fazer alguma atividade com ele, tudo bem, mas você vai ter que provar para mim que você está fazendo. Então, pessoal, não, eu fico aí. Sabe, depois eu chamava ela, eu conversava com ela, ela ficou tão interessada que quando o menino não vinha, ela ia estimular outras crianças que não eram deficientes, mas que precisavam. Sabe ver que graça. E logo depois ela arrumou emprego numa escola particular, que ganhava mais, eu fiquei bem feliz. Eu falei, lembre-se das coisas que eu te disse, senão você não fica no emprego. Gente, sabe, eu fico triste com isso. Daí tem gente que fala, a professora Edi é contra estagiário. Não, eu acho que os acadêmicos, eles precisam ter oportunidades, tá? A coisa melhor que tem, você está fazendo a tua faculdade, a tua formação e já praticando. Tá? Mas, por favor, vamos ter bom senso. Tá? Temos que ter bom senso aí. A questão aqui dos objetivos da intervenção. Daí a escola também não quer. Nem pedagoga. Quando eu trabalhava na Secretaria Municipal da Educação, na área de inclusão, às vezes tinha pedagoga que me ligava e dizia, não tenho nada a ver com isso. Gente, como que não? Eu falava, amada, esse aluno é da escola também. Então, você tem a ver com isso, sim. Tá bom, amada? Né? Então, complicado, né, pessoal?
O ambiente estruturado em sala de aula, né? Nós temos que ter um ambiente estruturado, tá? Para que ele possa ter organização. Trabalhar essa organização em casa também. Eu, de vez em quando, eu converso com as mães, eu falo, olha, o teu filho tem que ter um espaço dele. Casa que tem criança com autismo não pode ter muito objeto, muita coisa arada, muito estímulo, né? Pessoal, alguns documentos, eu não coloquei aqui o último documento, né? Esse que eu passei para vocês, que o governo lançou essa semana passada, essa semana, tá? Tem a Declaração de Salamanca, que nós já vimos, a Constituição Brasileira, a Lei de Dezembro de 2012, a última de 2015, agora o governo atual, ele fez algumas considerações, tá? Ele fez algumas considerações e criou aí um documento novo. E daí nós temos aqui a Lei 13.977, que o atual presidente assinou, que é o reconhecimento do autista na carteira de identidade. Leiam lá, que é bem interessante, tá? Bom, o que é esse transtorno do espectro autismo? Como é que eu vou trabalhar com ele, tá? Como que eu vou trabalhar? Eu preciso trabalhar aqui com o currículo adaptado. O que é o currículo adaptado? É quando eu retiro o conteúdo. Não, isso aqui eu não vou trabalhar com ele. Flexibilização é quando eu trabalho o currículo na totalidade, mas eu crio estratégias diferentes. As salas de recurso de aprendizagem, que nós já vimos, as salas de recurso multifuncional, o método TEACH, estudem o método TEACH. Tá? O método TEACH é um método de rotina, com figuras, com objetos concretos, com organização, com horários. A ecoterapia, que é a questão do cavalo. O método ABA, que é um método parecido com o TEACH, muda algumas coisas. O método de alfabetização, então, qual é o método ideal? O que eu tenho que utilizar aqui? Atividades de vida diária, a rotina. Às vezes eu escuto, de novo eu tenho que dizer lavar as mãos. Tem. Lavar as mãos. Mastigar. Tá? A comunicação alternativa, porque eu já trabalhei um pouco com vocês, eu vou trabalhar um pouco mais, a questão das figuras, das imagens, o ensino híbrido. Quem disse que o autista tem que ficar às 4 horas na escola? Pode-se fazer acordos. Ele suporta ficar 1 hora. Ele suporta ficar 2, ele suporta ficar 3. Ele vai para o centro de apoio, como a Araucária tem, que ele vai alguns horários para o centro de apoio. Ok? Pessoal, em relação ao autismo, tá? Em relação ao autismo, vocês têm alguma dúvida? Pessoal? Professora. Pois não, pode perguntar. Boa noite. Boa noite. O que é ecolalia? A ecolalia é a repetição. Tá? Se você ler a charge ali da Mônica,
né? Eles estão conversando sobre isso, Ah, sim. tá? Então, a ecolalia é a repetição, tá? Então, fica lá, vai chover, vai chover, vai chover, tá? Repete sempre a mesma palavra, tá? E daí entra o quê? Então, se o autista, ele tem lá problemas de desenvolvimento social, se ele tem dificuldades na fala, se ele tem dificuldades na linguagem, né? Se ele tem dificuldades, a questão da ecolalia, ele tem objetos, ele não larga. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um trabalho para ele largar aquele objeto, para ele diminuir a ecolalia, para ele desenvolver mais a fala, a linguagem, tá? Eu, nessa pandemia toda, nessa confusão, né, eu trabalho com um grupinho de 7, tá? Deixa eu pensar aqui, deixa eu lembrar. 7, deixa eu olhar a lista aqui só um pouquinho, que eu já vou dizer para vocês o diagnóstico deles. Ó, tem 1, 2, 3, 4 que são autistas, tá? E 2 com síndrome de Down e 1 com deficiência intelectual mais severa. Todos melhoraram a fala e a linguagem, todos. Tá? Mas eu coloco, o que que eu coloco? Eu coloco contação de histórias, eu coloco música, eu conto muita história. Agora eu achei no Google, no YouTube, soletrando. Então, por exemplo, então eu vou soletrar palavras com 4 letras. Eu vou soletrar. Aí tem dia que eu coloco lá. Hoje eu coloquei para eles soletrando frutas. Ah, então é bem bacana, muito interessante, tá? E eu tive um depoimento de uma mãe, que a menina tem síndrome de Down, que ela foi na neurologista, e a neurologista praticamente deu alta para ela, de tanto que ela se desenvolveu, mesmo com essa confusão toda. Tá? Mas a mãe coloca lá na frente do... A mãe arrumou um computador, tá? Minhas mães não nadam no dinheiro, elas se viram. Tá? São famílias que se viram, né? Que batalham. E coloca... Outro dia ela mostrou a língua para mim e me chamou de chata no vídeo. Chata. Porque a mãe trabalha. Daí eu até parei, sabe, de gravar vídeo, coloquei outros vídeos. Eu pensei, ela deve estar enjoada de ver a minha carinha, sabe? Então, você tem, né? Chata. Fazer assim no vídeo. Tem ali a filmagem. Porque a mãe trabalha, então às vezes a mãe, né, deixa amontoar, né, as aulas e senta lá. Outro dia disse para a mãe, mãe, vai devagar, a senhora faz muita aula junto. Chata, chata, ela fazia assim para mim. Daí eu parei, agora vou gravar outros vídeos, eu estou colocando mais vídeos prontos. Claro, eu seleciono, eu uso coisas, livros de história, vou usar. A Ana Maria. Ah, sim, mas eles acham a gente chata. Meus sobrinhos também me acham chata. Então, assim, ó, Ana Maria, né? O Ziraldo tem histórias curtas. Outra coisa, pessoal, você vai trabalhar com autista, com deficiente, você sempre vai trabalhar com atividades curtas. Não adianta ficar falando, explicando para ele. Tá? Eu vou explicar o que é uma caneta, né? Vou lá, dou a caneta para ele, ele pega na mão, cuidado, né? Porque põe na boca, às vezes, aqui é um perigo, né? Ó, tampinha. Tá? Olha só, ai, a gelada,
Trabalhar muito sensorial com eles. E coisas simples. Meu irmão outro dia disse, quando você está com criança, você é repetitivo. Eu sou? Por quê? Porque eu trabalho com repetição. Eu sou psicodramatista, o psicodrama trabalha um pouco diferente, mas dentro da escola especializada e com autista, você tem que repetir, né? Você tem que repetir, não tem outro jeito. Carteira, não. Tá? Você tem que repetir. Ok, pessoal? Mais alguma coisa sobre o autismo? Alguém quer perguntar? Professora. Pois não. A minha vizinha, ela cuidava de um menininho, né? Desde que daí ele indo com a mãozinha assim, sabe, rodando, tudo que ele achava, ele ficava mexendo. Daí ela falou assim, ela falou pra patroa dela, leva ele no médico, né, pra ver o que... Ele não falava nada, né, tem acho que 1 ano e pouco ainda, agora. Daí ele tem autismo, daí... Ele fica muito fazendo rodinha, assim, tudo que achava, ele achava, fazia tudo rodinha. Tudo mexia em rodinha, fazia bolinha, tudo. Começou com isso, Repete. a empregada começou a reparar no filho, tá? A patroa que tá aí, ela acabou levando. É bem isso. Repetitivo mesmo. Ele vai ter o quê? Movimentos repetitivos. Por exemplo, às vezes ele fica fazendo assim, né? Eu tenho uma que ela morde, tá? Ela morde. Tá? Eu tenho um que ele vai para o canto. Ele é igual aquela figura que tem ali no slide, igualzinho. Tá? Ele entra dentro da sala, então, ele adentra a sala, ele vai para o cantinho. Tá? Ele vai para o cantinho. E daí, o que nós observamos? Eu comecei a ocupar os cantos. Aí eu criei o quê? Eu criei problemas para ele, que ele era obrigado a entrar e sentar. Tá? Então, você vai criando obstáculos. Fica lá com aquela tampinha. Você vai lá, tira, você fica na frente. Eu tive uma menina no passado que eu atendi ela, o que eu fiz? Tá? Ela sempre aquele movimento assim, sempre. Eu sentava na frente dela, eu ocupava a mão dela. Tá? Eu ocupava a mão dela. Hoje tem coletes, tá? Tem um colete que ele tem um tipo de um peso que coloca no estudante para conter alguns movimentos. Você não pode amarrar, tá? Antigamente, há uns 5 anos atrás, nem muito anos atrás, se colocava uma tala na mão, uma faixa. Eu trabalhei com isso, tá? O que eu faço? Tem muitos que jogam tudo que tu dá, joga no chão. Eu colo. Livros pesados. Então, tem livros específicos para autista, que eu não tenho aqui agora, né? Tá lá na escola, tá? Mas são livros pesados e com poucas palavras e figuras. E às vezes eu colo também. Eu colo tudo na mesa. Só que, claro, às vezes ela vai, né? Tem uma que ela é fogo. Ela vai, quando eu vejo, ela já descolou. Mas você vai lá, cola de novo, tá? Então, nós temos, né, pessoal, que tomar cuidado aí nesse sentido, tá? O trabalho com o estudante autista, né, com TEA, não é tão simples assim. E nós vamos ter lá, né, autista leve, moderado e severo, tá? Então,
Não existe, claro que existem as técnicas, existe essa maneira de você trabalhar. Agora, nem sempre o que nós trabalhamos dá certo. Às vezes é sobre tentativa e erro, tá? Agora, o mais importante é ele ter que ter uma rotina. Agora, se o professor não tem rotina, eu comecei a minha aula no dia, pode vir a diretora na minha porta, eu não falo com ela. Gente, imagina, você tem 7. Entra uma, entra outra, entra outra. Gente, atrapalha, tira a criança. Tem uns que já querem levantar e querem ir para fora. Então, o ambiente, tá? Onde tem estudante, igual tem o cego, tu tem que ter um ambiente preparado para o cego. Você tem o surdo, você tem que ter um ambiente, você não tem que olhar para ele e dizer que ele é surdo. Não, ele tem um nome, mas você tem que ter um ambiente preparado para ele, com acessibilidade para ele. A mesma coisa é o autista. Tá? A mesma coisa é o autista. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu não vou entrar hoje na síndrome de Rett, tá? Porque eu não quero, eu vou deixar para me aprofundar isso da próxima aula e nas altas habilidades lá também, tá bom? Então, tá? Quem quiser, deixa eu só achar aqui. Quem quiser responder, eu vou fazer já a avaliação, porque hoje nós temos avaliação. Aí na próxima aula eu não faço avaliação e me alongo mais na aula, tá? Então, a pergunta é: como trabalhar com o estudante com TEA? Então, tá? Você recebeu lá na sua sala, né, um estudante com TEA, né, com autismo, com transtorno de espectro autista. Tá? O que você vai fazer? Quem quiser falar, quem quiser comentar, fique à vontade. Hoje é dia, vai valer 2 pontos a atividade. Hoje é dia 5. Tá? Podem começar. Professora, Pois não, meu bem. tem um tanto certo de criança para trabalhar em sala de aula? Olha, na escola especializada, o que o Estado propõe? 10. Tá? 10. Assim, ó, lá onde eu trabalho, nós trabalhamos com a questão do bom senso. Então, de manhã, a maioria das professoras, como elas atendem já os adolescentes, os pré-adolescentes, a maioria tem 10. Ah, sim. Tá? Eu tenho 7. Mas assim, ó, há toda um diálogo, né, juntamente com a Secretaria A Jó quer o cartão emprestado. da Educação. Ah, sim. Hein, professora, Um só uma papel para ler. pergunta. Como Oi, pois trabalhar não. com o estudante que tem Tá o ouvindo? TEA? Bom, eu vou ver o grau Pensando, né? como é que Ficar... fala? Vou ver o grau de dificuldade do problema da criança. Como é que... Aham. Isso mesmo. Rosemary, acho que você desligou o teu microfone. Oi, professora. Oi, fale, querida. Então, eu vou trabalhar o grau para ver, né? Uhum. Né? Se for aquele agressivo, eu vou fazer igual a professora, vou para o lado tradicional. Né? Eu vou trabalhar o sensorial da criança, né? Vou dar os livros pesados para ele não ficar jogando, porque eu já vi uma criança que tenha esse problema agressivo, que tem o TEA bem agressivo, né? Vou fazer igual, vou seguir o que a professora faz, né? Que eu estou aprendendo com a professora. Os exemplos.
Às vezes, ó, o que que eu faço? Eu coloco uma carteira e sento na frente. Fico ali Olha. sentada. Aham. Então, eu fico até onde eu vejo que ele aguenta. Eu Sim. tive um caso ano passado, sabe, Rosemary, que andavam com ele pela escola, eram vários profissionais, uma vez tinha 3 em cima dele, Nossa. tá? Ele era meu, e daí tiraram ele da minha sala, porque eu estava com muitos, tá? E tinha professora lá com menos, Aham. só que não deu certo. Ele voltou para minha sala, no primeiro dia ele sentou e ficou me olhando assim, ó, como se ele olhasse para uma deusa. Ah, professora, e outro ponto importante também, eu ia ver em questão do tempo da criança em sala de aula, né? Isso aí é muito Isso, importante, porque uma criança que está nessa situação que é bem, bem crítica, né? Não aguenta muito tempo, igual a professora falou, e eu sei disso. Eu ia também analisar isso aí, sentar com pedagoga, professor, com diretora, pai também, para a gente ver essa situação. Essa é a minha opinião, professora. Eu não vou falar muito, não, porque é o que eu estou entendendo. exatamente, Rosemary. Por exemplo, eu às vezes, por exemplo, o que que eu faço? Lá atrás da escola tem nós não temos muita área verde, tá? O nosso prédio é um prédio antigo, não é um prédio adaptado, a gente tem várias questões lá complicadas, Aham. tá? Né? Mas que bom que nós temos aquele prédio. Então, o que que eu faço às vezes? Lá atrás tem um jardinzinho assim. Eu vou para lá, quando eu vejo que a coisa não tá, sabe, não flui na sala, eu Aham. vou lá para fora um pouco, eu deixo eles um pouco livre, depois eu trago para a sala de novo. Para ficar Eu bacana. trabalho, é isso, eu trabalho com uma atividade atrás da outra. Atividades curtas e com poucos objetos. Então, por exemplo, agora eu não estou com material aqui, eu vou trabalhar formas geométricas. Eu não vou pegar aquela caixa de forma geométrica. Eu vou pegar. Um dia eu trabalho quadrado, outro dia eu trabalho quadrado e círculo, tá? Então você tem que ir trabalhando aí, né? Sempre em doses homeopáticas, né? Se alguém já viu lá no meu canal do YouTube as aulas que eu gravo para eles, vocês vão ver. Tá? Pega, né? Teve uma aula que eu gravei sobre tamanhos de folhas, de pedra, talheres. Então, eu não peguei garfo, faca. Não, um dia eu trabalhei só colher, outro dia eu trabalhei só garfo, outro dia eu trabalhei só faca. Claro que eu não dei a faca para eles. Ah, então sempre assim. Ok? Eu vou trabalhar um quebra-cabeça, como eu falei na aula passada para vocês. Eu vou trabalhar primeiro, né, com 2 partes, depois 3. Uhum. Eu tenho passado muita atividades de dobradura para as mães fazer com eles. Então, dobradura, eu vou dar dobradura de 2, 3, no máximo. 3, deixa eu pegar uma folhinha aqui. Tá? Então, lá, 3 dobraduras, né? Essa, né? Mais uma, rasgar, amassar, tá? Às vezes, o que que eu faço? Eu coloco música e eu pego papelão. Sabe essas caixas de papelão de mercado? Tá? Daí eles entram dentro da caixa, eu puxo eles, eles vão para lá, um puxa o outro, daqui a pouco rasga tudo, a gente rasga, joga no lixo. Aquelas caixas de papelão, tá? É muito bom para ensinar o perfuração, sabe? Eu tinha um aluno muito agitado, um ano retrasado. Eu ia no mercado, catava todas aquelas caixas, eu dava para ele, ele ficava lá uma meia horinha, uns 10 minutinhos batendo aquilo, pronto, ele se acalmava. Tem muita coisa, sabe, Rosemary e acadêmicos, você vai descobrindo na prática, ele vai te dizendo, tá?
Pessoal, quem mais quer falar? Mais alguém quer comentar, quer dar a sua resposta? Só a Rosemary hoje? Os Professora, demais vão escrever? professora, Pois não, quem é? Stephanie, tá conseguindo me ouvir bem? Pode falar mais alto, Stephanie. Stephanie Ferreira. Meu Deus, será que eu tô com... Ah, tô noturno. Ah, pode falar, Stephanie. Primeiramente, eu iria conversar com a turma em relação ao barulho, porque eu vejo que a maioria dos autistas se incomodam muito com barulho e isso agita muito eles dentro da sala, o que torna o aprendizado muito mais difícil, né, professora? Também Ótimo. eu iria fazer essa questão da. Espera aí que eu anotei aqui. De estimular ele, professora, a fazer as coisas sozinhos, assim. Eu vejo, eu que sou estagiária, né? A gente fica muito em cima das crianças, eu percebo isso. Aí eu ia tentar fazer essa relação dele criar uma autonomia mais na criança, essa questão da aprendizagem, do ler, do escrever, que é muito difícil ainda, né, professora? Teria É. muito, é uma coisa muito, tem que ser bem devagar, com muita cuidado. Mas isso que todo mundo falou, que a Rose falou também, conversar com os pais para ver como que a criança é, os comportamentos, psicóloga, acho muito importante falar com a psicóloga da criança, se tiver, né? Aham. Ou em outros lugares que a criança faz a terapia dela, conversar com a pedagoga para a gente criar as atividades. E também, professora, eu não entendi muito bem, seria em uma turma comum entrar uma criança autista ou uma turma especial? Daí depende, né? O governo, ele sempre deixou claro, esse governo agora ele está enfatizando mais, né? Porque a dona Dilma, eu ia falar a professora Dilma, a dona, a dona Dilma, ela mandou fechar as escolas especiais, né? E o presidente atual, ouvindo, os pais e fazendo um movimento aí, ele pediu, solicitou a reabertura das escolas especiais aonde não tem, claro, as prefeituras, vai ser feita uma análise e tudo mais. Então, assim, quando o pai recebe o laudo, quem escolhe, isso está na Constituição, está nas leis de diretrizes e bases, a família e o deficiente é que escolhe aonde ele vai estudar. Se ele vai estudar numa escola especializada ou se ele vai estudar no ensino comum. Tá? Houve uma campanha muito grande agora nos últimos anos, tá? Um movimento de que o autista tem que ir para o ensino comum. Não necessariamente. Nós recebemos agora lá na escola uns 3 casos, tá? De autistas que estavam no ensino comum e voltaram para a escola especializada. E as mães perceberam o quanto que eles melhoraram. Claro, eu sempre digo, eu trabalho numa escola privilegiada. Tem fono, tem fisioterapeuta, tem assistente social, tem neurologista, tem psicóloga, tem TO, né? Tá? Então, nós vivemos, né? Lógico, então, é o que eu falo, eu acho que o que o governo atual está fazendo, ele está trabalhando com a questão do bom senso. Não estou dizendo que a escola especializada é o melhor lugar para ele, não. Quem sou eu? A escola especializada, ela também tem suas falhas. Tá? Mas eu tenho, olha,
nós só temos recebidos elogios dos pais, na maneira geral, mesmo nessa situação toda aí que nós estamos vivendo. Tá? Eu perguntei, porque eu pensei em relação a uma escola regular, Aham. uma turma de 30 alunos, a professora sozinha recebe uma criança autista, né, professora? Seria bem Ai, complicado. Senhor. Ah, sim, é isso que eu falo. Tá? Eu já fui criticada, né? Tem muita gente que fala que eu sou contra, que eu não sou inclusiva. Pessoal, pense, se eu, com 7, tá? Tem sempre uma moça comigo. Eu não sento. Eu não sento. A última coisa que eu vou fazer na minha vida é sentar. Tá? Então, mesmo com toda a experiência que eu tenho, tá? E mesmo com toda a formação que eu tenho, olha, eu já peguei casos assim. Há uns 2 anos atrás, eu peguei um caso que eu chegava em casa e eu dizia: nada dá certo, nenhuma estratégia dava certo. Mas eu continuei tentando, até que um dia ele pegou o lápis assim, fez assim. Aí eu ganhei o dia. Tá? Ficar lá tentando para ensinar a comer sozinho, usar o banheiro. Tá? Eu chamo os pais. Tem um que foi meu ano retrasado, ano passado. Pensa, 7 anos, com síndrome de Down. Chegava na escola, não sabia fazer xixi. Ele sentava. Ou ele sentava ou parava no vaso e fazia o xixi, sabe? Escorria tudo. Tive que chamar a mãe e o pai. Eu não posso encostar a mão no menino. Mas o pai pode ensinar. Né? O pai pode ensinar o menino a fazer pipi. Então, nós temos aí uma série, né, pessoal, de questões que tem que ser observada. Tá? Tá? Então, nós temos que trabalhar essas questões aí. Então, é muito importante a estimulação. Nós darmos o quê? Autonomia, vida, tá? Autonomia, vida. É isso. Dar o quê? O direito daquela pessoa ser. Tá? O direito dela ser, dela pertencer. Então, a inclusão do estudante autista, ao meu olhar, deve ser repensada em muitas situações. Eu parabenizo essas professoras. Você pense, você ter lá 30 crianças para alfabetizar, tá? E mais um autista. Aí um dia profissional de apoio vai, outro dia profissional de apoio não vai, Aí um dia ele senta, outro dia ele sai correndo, outro dia ele grita, outro dia ele se joga. Pessoal, não é fácil, não. Não é fácil. Teve uma vez que eu fui, a professora me ligou e eu fui na escola, ele tinha rasgado todos os painéis dela, todos. E derrubou todas as carteiras. Saiu todo mundo da sala.
Aí eu chamei a avó, chamei a avó, falei, vó, ele tem que ter medicação, a senhora tem que levar ele no médico. Pergunta se a avó levou. Tem autistas que precisam de medicação. E uma questão aí que foi falada, a questão da audição, a questão eles têm uma audição mais perceptiva, a questão da alimentação. Ah, mas o meu filho é autista, ele só come banana. Para aí, vamos estimular ele a comer outras frutas, outros alimentos. Tem roupa, que às vezes não dá, o autista faz isso. Tá? Eu nunca esqueço de um menino que eu atendia, e ele tinha... às vezes ele chegava assim na escola e fazia assim, sabe? Até que um dia nós descobrimos, quer dizer, a menina que me ajuda, que tinha determinadas malhas que ele não gostava. Sabe, antigamente a minha mãe dizia assim, minha filha, essa roupa tá me pinicando. Minha mãe dizia assim, ui, isso aqui eu não quero, isso me pinica. Então, eu acho que é mais ou menos isso, pinica ele. Dá uma sensação diferente. Então, nós já temos hoje estudos sobre roupa. Você tem uma etiqueta. Geralmente, eu compro roupa, eu já tiro, é bem isso, ó, o que a Andriele está dizendo ali. Eu corto todas as etiquetas. Então, já tem pessoas da moda, de malha, estudando tecidos, roupas específicas para autistas. Tá? Tem shoppings já, não sei se vocês viram um tempo atrás, que o menino estava acho que foi no Shopping Miller ou no Curitiba, que ele queria ir ao cinema, mas levar o cachorrinho. E o cinema deixou. A mãe foi lá falar, dizer, olha, meu filho é autista, por isso que foi assinada a lei agora que na identidade vai dito que ele é autista, por causa desse problema dele circular, no meio e ele sofrer aqui, tá? Ele sofrer aqui algum transtorno. Daí a mãe foi falar lá no cinema, olha, eu vou para casa levar o cachorrinho dele. Daí falaram, não, ele pode entrar com o cachorrinho. Ele foi para o cinema com o cachorrinho no colo. Então, eu acho assim que tem muita coisa boa aí, tem muita gente entendendo melhor, Eu vejo muita gente comum, às vezes me passa... Esses tempos, uma moça lá de João Pessoa me passou no inbox do Face, ela querendo tirar dúvidas, ela querendo aprender, tá? Então, eu até botei roupa azul hoje aqui, coincidentemente. Então, tem tudo isso, tem muita coisa boa acontecendo. Professora? Pois não, meu bem. Eu ia escrever ali, mas tem muita gente colocando opinião, eu vou falar assim. Pois não, pode falar. Eles são aposentados pelo resto da vida, né? É feita uma análise, Toda pessoa que tem deficiência, é feito lá uma análise, um estudo de renda per capita. Tá? Então, não depende aí do salário, quantos salários lá a família tem. Tá? Mas eles já têm o benefício, nós chamamos, não é uma aposentadoria, é um benefício. Tá? Igual agora, esse benefício emergencial, Esses 600, agora é 300 reais. Então, é um benefício emergencial. E eles têm um benefício.
Eles têm vários direitos, né? Eles podem comprar carro mais barato, tá? Daí existe uma série de direitos aí. Tem na cartilha dos direitos, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Algum questionamento? Não, eu vou parar a gravação, tá?